bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na TV Câmara, TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A gente está conversando com os conselheiros, procuradores, auditores, mostrando as nossas reportagens, trazendo os assuntos do TCM para que você conheça como é feita a avaliação, a análise das contas das prefeituras e câmaras municipais. Hoje nós vamos falar do encerramento da 16ª edição dos encontros regionais que aconteceu aqui na capital. O tribunal este ano, como acontece também em outros anos, 16ª edição, vai até os municípios para conversar com os gestores públicos, qualificar, tirar dúvida. E hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar sobre atos de pessoal, contratação de pessoal, que é a maior receita e despesa dos municípios. Quem está aqui nos nossos estúdios é o David Castro Batista, gerente da Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal do TCM. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, Davi. Obrigado, Lopes, prazer é meu. Eu queria, antes da gente aprofundar em temas, que você dissesse qual que é a responsabilidade da Secretaria de Atos de Pessoal junto às prefeituras e câmaras municipais, os municípios de uma forma geral. Bom, a gente preza lá na Secretaria, nós precisamos prezar desde as contratações de pessoal, né, desde lá do início do ingresso, até mesmo das aposentadorias e pensões, né, o artigo 71 da Constituição Federal trouxe para os tribunais de contas a obrigação de analisar para fins de registro a legalidade de todas as admissões de servidores efetivos, bem como as aposentadorias e pensões desses servidores. Então, a gente faz esse acompanhamento de forma concomitante. A gente também analisa, antes mesmo das admissões, a gente começa analisando todos os editais de concurso público. A gente também faz análise da questão dos subsídios, acompanhamento em folha de pagamento, como você mesmo disse, o maior gasto das prefeituras e das câmaras é com folha de pagamento. Então, a gente também faz esse acompanhamento da folha de pagamento para ver a questão de acúmulo de cargo ilegal, servidores que estão falecidos, que já faleceram, que ainda estão em folha, e outros quesitos. Essa, então, é uma análise que faz desde o primeiro momento que o servidor entra na administração pública até a parte de aposentadoria. Isso é um trabalho diário? É um trabalho diário, é um trabalho que, né, a demanda é todo dia... Qual que é a maior dificuldade da Secretaria de Controle Externo? Bom, a maior dificuldade é justamente a demanda, que é muito alta, né? Não só apenas o tribunal, o serviço público ele tem uma limitação, né, de servidores e há uma demanda muito grande. Lá também não é diferente, a demanda é muito grande. 246 municípios, 246, né? Muita coisa. Exatamente. Aí você entra Câmara Municipal e Prefeitura. Aí dobra. Aí dobra. Exatamente. E esse trabalho vocês fazem em parceria, podemos dizer assim, com as prefeituras também, com os jurisdicionados, para acompanhar de perto, para fazer com que eles errem menos? Como é nesse dia a dia? Não, sim, o Tribunal de Contas ele faz, né, um trabalho lá junto com a Escola de Contas, né, de formação desses jurisdicionados. Então, por exemplo, a Secretaria de Atos de Pessoal, nós já gravamos lá vários cursos que estão disponíveis, inclusive cursos EAD lá na Escola de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios. Justamente, cursos explicando como precisa ser o concurso público, quais são as etapas que precisam ser feitas, a aposentadoria, a admissão, subsídios dos agentes públicos. Então, existe essa questão de informação que a gente tenta instruir, né, para que o jurisdicionado faça correto. E mesmo assim, como a gente faz esse acompanhamento também, caso a gente verifique alguma ilegalidade, alguma coisa que está fora do legal, daquilo que é o correto, a gente, é lógico que às vezes não é por... que o gestor quis fazer errado. Negligência, às vezes é má fé. Não é má fé. Às vezes é simplesmente falta de conhecimento. Então, no primeiro momento, a gente tenta, né, instruir para ser feitas as correções de forma concomitante para que não tenha dano ao erário. Esses cursos, né, como você disse aí, o interessado pode entrar no site do tribunal e ir para a página da Escola de Contas, que vai encontrar justamente a forma correta, legal, exigida pela lei para a contratação, a aposentadoria, nessas informações todas que você disse. Exato.
E tem sido grande a procura ao tribunal para buscar essas informações? Ou o jurisdicionado, o gestor faz lá e de repente vamos ver o que vai acontecer? Como é essa relação? Assim, existem sempre gestores que tentam, né, que procuram o conhecimento, que vão lá na secretaria buscar informações antes de realizar um concurso. Boa parte, sim, tem um interesse em fazer correto. Outros já iniciam o processo todo, mas a gente tenta sempre fazer primeiramente de forma colaborativa para evitar que... A grosso modo, a gente tem dito que o orçamento das prefeituras e câmaras municipais chega anualmente a 45 bilhões de reais, que é o que o TCM analisa. Isso já foi dito lá dentro do tribunal, esse valor tão significativo de recurso público, 45 bilhões. A grosso modo, nós poderíamos dizer que em torno de 50%, 60% ou 50%, alguma coisa assim, quase desse valor, é para a contratação de pessoal, é onde existe um foco importante do tribunal. É mais ou menos aí? De certa forma, sim, né? A lei de responsabilidade fiscal ele vai trazer até o limite legal para os municípios de 60%, né? 54% para o executivo e 4%. 6% para o legislativo. Só que também existe o índice prudencial, né? O limite prudencial que vai ser inferior a esse limite. Boa parte dos municípios ainda está abaixo dos 50%, mas chega praticamente, né, metade, mas também é o próprio servidor público que vai prestar os serviços públicos, né? Então é natural que realmente o principal gasto dos municípios seja com o servidor público. O que significa, como a lei determina, tem trava para o gasto com o pessoal. Sim. Né? Tem trava. Então você está dizendo que em torno de 50% dos municípios está abaixo do que exige a lei, daquilo que... Não, o máximo não, abaixo do legal, hoje em dia no Estado, a grande maioria está abaixo. Está cumprindo? Está cumprindo, Poderia sim. ser isso, cumprindo a lei? Está cumprindo. E isso, o tribunal tem um papel importante nesse processo também, porque é de fiscalização e orientação? Sim, porque o tribunal ele faz quadrimestralmente a análise do índice de pessoal, conforme determina a própria lei de responsabilidade fiscal, né? E a própria lei de responsabilidade fiscal, ela traz as consequências para os municípios que excedem aquele limite, né? Quando excede o limite prudencial, ele já vai ter algumas limitações de algumas questões que ele não pode fazer. Por exemplo, contratação de pessoal, desde que, a não ser para algumas áreas, contratação de efetivo, para substituição de... professores e a área da saúde que vieram a aposentar, e já traz outros limites. E quando passa do limite legal, aí já traz algumas vedações, inclusive. Além de algumas proibições, já traz vedações. De receber traz vedações de algumas coisas que eles não vão receber, etc. Então, assim, a lei por si só, ela já traz vedações. E o tribunal faz esse acompanhamento quadrimestral do índice pessoal. Nós vamos... continuar neste assunto, porque é importante, como eu tenho dito para você, telespectador, 45 bilhões de reais por ano é que o orçamento das prefeituras e câmaras municipais. E todo esse recurso é analisado pelo tribunal para ver se está correto, está aplicando de forma que exige a lei. E aí o tribunal faz um trabalho de orientação, faz o trabalho de fiscalização, isso é um trabalho diário feito pelo TCM e nós vamos continuar sobre esse assunto porque, como já foi dito aqui, a área de pessoal de contratação das prefeituras e câmaras municipais é que tem o maior consumo de recurso. E é recurso público, recurso do cidadão. Por isso que a gente sempre está trazendo um auditor de controle externo, de áreas significativas, importantes, procuradores e também conselheiros para debater o dinheiro do cidadão. É recurso nosso. Por isso que a gente está aqui explicando passo a passo do que é o trabalho do tribunal para que você conheça, para que você possa acompanhar. Por exemplo, teve o encerramento da 16ª edição dos encontros regionais do tribunal. O tribunal fez 6 eventos no interior e terminou com um 7º aqui na capital, reunindo autoridades, prefeitos da região metropolitana para discutir temas fundamentais. Veja nesta reportagem.
O encerramento dos encontros regionais do TCM de Goiás deste ano, 16ª edição, aconteceu no Teatro Goiânia, na capital. Participaram o presidente do tribunal e vice-presidente da Atricom, Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, Humberto Aidar, Valcenor Braz, os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral, Pedro Henrique Bastos e Flávio Luna, o procurador-geral José Américo da Costa Júnior, os procuradores Henrique Pandim, José Gustavo Ataíde, Regis Gonçalves Leite, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, o presidente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, o conselheiro do TCE, Edson Ferrari, presidente do Comitê da Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa, o secretário de Relações Institucionais do Estado, Armando Vigílio, representando o governador Daniel Vilela, o presidente da OAB, Rafael Lara Martins, os presidentes das entidades que representam os municípios e vereadores, além de outras autoridades. Na parte da manhã foram realizadas palestras sobre a primeira infância com a juíza da Infância e Juventude de Lusiânia, Célia Regina Lara, o conselheiro Daniel Goulart, coordenador do Comitê da Primeira Infância do TCM, o promotor de Justiça e coordenador da área da Infância e Juventude do Ministério Público de Goiás, Pedro Melo Florentino, do presidente da AGM, José Délio Alves Júnior, além de outras personalidades ligadas ao tema. A aluna da Escola Casa Verde de Aparecida de Goiânia, Anita de Lima, de 10 anos, declamou um poema. Em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Uma didática da invenção. Manuel de Barros. O trabalho do TCM de Goiás, juntamente com outros órgãos, tem surtido um efeito muito importante para as prefeituras e câmaras municipais. 165 municípios já criaram os comitês da primeira infância, que são crianças de 0 a 6 anos de idade. 40 câmaras municipais aprovaram leis específicas. Sempre muito importante, né, essa discussão, essa temática. Isso mostra que o Tribunal de Contas dos Municípios está sempre preocupado em elevar o nível da atenção àquelas pessoas que amanhã estarão ocupando o nosso lugar, né? Ocupando as posições dos líderes hoje, das autoridades. Que o Tribunal de Contas dos Municípios com o TCE de Goiás estão fazendo, como exemplo desse encontro aqui, onde a gente vai explicar a necessidade de termos políticas públicas específicas para a atenção integral à saúde das crianças. Durante o encerramento dos encontros regionais, aconteceram também palestras sobre as emendas impositivas e reforma tributária. Assuntos técnicos que se juntaram à filosofia. O convidado especial foi o filósofo Luiz Felipe Pondé, que falou sobre os desafios da administração pública atual. Se informar sobre geopolítica, sobre política, né? E não ser ideológico, não enviesar a sua responsabilidade a partir de interesses ideológicos radicais. De abril a junho foram realizados 7 encontros regionais que reuniram prefeitos, vereadores, secretários e população em geral. Objetivo: orientar os gestores para as melhores práticas de governança, de acordo com o presidente Joaquim de Castro. O objetivo é justamente esse: capacitar mais, fazer com que o gestor possa cumprir a legislação da melhor forma possível, que não tenha problema durante a sua gestão. E é importante porque o tribunal traz as novidades, aquilo que os nossos auditores estão no dia a dia lidando. O tribunal teve uma mudança muito grande. Antes era um órgão que só ia para ferrar, era uma auditoria nos municípios. Hoje não. Hoje é um parceiro do município. Logicamente audita, pega no pé e multa e tudo mais, mas é muito mais no sentido colaborativo que eles fazem hoje. Nós estamos aqui para poder firmar essas parcerias, para poder orientar os municípios, para orientar os gestores para que errem cada vez menos. O tribunal está aberto e esses encontros possibilitam um maior conhecimento, não apenas para nós, mas especialmente para os nossos jurisdicionados. O tribunal realiza uma série de palestras, encontros, bate-papo com os gestores,
uma abertura a mais para o interior com os seus prefeitos, vereadores? Sim, o objetivo é melhorar a qualidade do serviço prestado pelas prefeituras, pelos jurisdicionados, para que a cidade tenha o melhor desenvolvimento, né, possível dentro das suas áreas de educação, saúde, assistência social e outros ramos, né, de atividade. O TCM, ao sair de Goiânia e ao interior, ele busca principalmente ajudar aquelas prefeituras que têm menos estrutura, menos pessoal e que têm mais dificuldade de vir à capital buscar conhecimento. É fundamental, dada a sua complexidade, e a oportunidade de trazer os técnicos que participam da gestão pública junto aos técnicos do tribunal. Os tribunais, especialmente aqui, o TCM tem atuado muito na parte orientativa e, hoje em dia, especialmente voltada à concretização de políticas públicas. Esses encontros regionais são a oportunidade do tribunal se aproximar da vida real. A letra fria da lei é uma coisa, a vida real com os gestores, com a população é outra coisa, então são imprescindíveis. E esse encontro em Goiânia encerra mais esse ciclo. É importantíssimo porque é uma oportunidade de o Tribunal e o Ministério Público de Contas levar às prefeituras, e no caso hoje aqui, sobretudo, a própria Prefeitura de Goiânia e os demais municípios, temas relevantes que são importantes para os gestores e as gestoras municipais. Orientação para uma gestão cada vez mais efetiva. E a gente vê isso com muita satisfação. O Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás é um verdadeiro apoiador da gestão dos munícipes. A sintonia nos últimos anos ela é muito salutar e importante para o municipalismo. Em nome da Associação Goiana dos Municípios, da AGM, a gente só tem a agradecer essa parceria e continuar aí trabalhando em prol de dias melhores para o municipalismo goiano. Só tem que agradecer as parcerias, o respeito com a UVG Goiás. Isso fortalece a instituição, fortalece os nossos vereadores, vereadoras, presidente de câmaras e também os nossos assessores e controladores. Juntamente com o tribunal, levando as informações, trazendo inovações, dando conselhos para os prefeitos para sempre melhorar o atendimento e a melhoria para a gente, como prefeito, fazer as coisas sempre corretas. Essa parceria entre o TCM, a contabilidade e as prefeituras é de grande valia, mostrando também à sociedade o papel, né, que o Tribunal de Contas faz. A reforma tributária, ela tira de forma muito forte o poder dos pequenos municípios. Estou falando de municípios de 10 mil habitantes para baixo. É um suporte que a gente tem, nós que estamos lá na ponta, é um suporte que o tribunal nos dá, com os treinamentos, com as palestras, né, que tem passado para nós que estamos lá nos municípios. E o TCM cada vez mais nos ajudando a fomentar todo esse desenvolvimento econômico dos municípios e promovendo, acima de tudo, a geração de empregos, a oportunidade dos municípios. A Ordem, o TCM, o TCE, as prefeituras constroem diálogos para a construção e para a solução, sempre em prol de toda a sociedade e da cidadania. Orientar, então, presidente Joaquim de Castro, quem está nessa ponta é cuidar do povo goiano. É momento de diálogo, é momento de contribuição, é momento de troca de ideias e, portanto, dessas orientações que são fundamentais do TCM de Goiás. Você viu aí a reportagem, né? Uma longa reportagem, muitas entrevistas, uma participação imensa de público, dos prefeitos, vereadores, secretários, autoridades, debatendo a qualificação do serviço público municipal. E hoje aqui no nosso programa TCM Notícias eu estou conversando com David Castro Batista, que é gerente da Secretaria de Atos de Pessoal do TCM, falando exatamente sobre aquilo que é o maior recurso das prefeituras, que é o investimento em pessoal. A gente não fala nem gasto, na verdade, né? Na verdade, é o investimento em pessoal para que possa ter um serviço melhor para a sociedade. Como o tribunal está fazendo com tecnologia para fazer essas análises das contas das prefeituras e câmaras municipais? Bom, lá na Secretaria de Atos de Pessoal, a gente está tentando usar a inteligência artificial. Bom, primeiramente a gente já começou desde com as ferramentas de tecnologia, né? No passado, inclusive, eu estive aqui falando do mestre de missão, que foi desenvolvido junto com a Superintendência de Informática do Tribunal. E lá dentro também da própria Secretaria, a gente desenvolveu o Sabiá,
que é o Sistema de Análise Baseado em Inteligência Artificial. E a primeira parte do Sabiá que a gente desenvolveu foi justamente para análise das aposentadorias. Como eu disse, a gente analisa todas as aposentadorias dos servidores públicos efetivos, e quando essas aposentadorias chegam, a gente tenta fazer de forma concomitante. Mas como é um volume muito grande, acaba que ocupa boa parte dos nossos servidores, dos nossos auditores, ficam responsáveis por isso. E justamente para a gente conseguir locar também essas pessoas para continuar fazendo um trabalho mais concomitante, com folha de pagamento, com outras questões, a gente desenvolveu lá dentro, juntamente com nossos estagiários, o Vinícius, o Gabriel, a Juliana, que é a nossa auditora de controle externo, mas que liderou essa equipe, o Vinícius, que é o secretário também de arte pessoal, o Sabiá. E lá dentro da parte de aposentadoria, ele já faz a análise, já foi aprovada lá pelo tribunal, ele já está fazendo análise aí das aposentadorias até de 2 salários mínimos. São 19 agentes de inteligência artificial que vai olhar justamente ponto de controle por ponto de controle, que precisa ser fiscalizado no momento da aposentadoria. Como é que seria esse ponto de controle? Por exemplo, idade suficiente, aí tem o nome do servidor lá, pediu aposentadoria, aí vai lá, quantos anos tem? Vem um e avalia. Aí, outro critério. Na verdade, um agente é só para fiscalizar os requisitos. Tipo assim, se ele tinha a idade necessária da regra, se tinha o tempo de serviço público. E aí são 19 agentes. Porque, na verdade, a nossa decisão normativa 5 de 2019, ela traz vários pontos de controles que a Secretaria precisa analisar. E são esses pontos de controles que a inteligência artificial também vai analisar. A grande diferença porque aquelas aposentadorias que já estão, que está tudo certo, o auditor, ele não vai precisar analisar ela toda. A IA fez, vai ter aquela conferência por amostragem. Mas aquela que a IA encontrou algum problema, ela já vai separar para o auditor e vai falar, olha, essa daqui realmente você vai precisar analisar. O que seria um problema na aposentadoria? É isso que nós estamos falando? Sim. Por exemplo, vamos dizer que um agente de IA encontrou em um processo específico que aquele servidor, por exemplo, ele não tinha o registro de admissão dele ainda no tribunal. Aí, nesse caso, passa para o auditor, porque ele vai ter que pensar se realmente, se aquele servidor realmente passou no concurso público, se ele realmente é um servidor efetivo, e fazer a análise dele concomitante também, junto com a aposentadoria. Também pode ser, às vezes, não cumpriu ainda algum requisito, como uma idade ou tempo de serviço público, a data de ingresso no serviço público para aquela regra que foi escolhida. Então, vocês pegam só aquilo que é o problema. Isso. Humanamente, de forma humana. Isso. Aí aquele que tem problema, aí passa pro E aí como é que auditor. faz? Vocês entram em contato, Aí nega? segue o fluxo. Não, aí segue o fluxo normal. A gente vai diligenciar pro gestor, a gente vai entrar em contato para ele apresentar a defesa, ou então às vezes porque foi um equívoco mesmo, ele vai lá e corrige o que precisa ser corrigido. Aí segue o fluxo normal. Mas só o simples fato do auditor ele focar apenas naquele que tem o problema, não precisar analisar todos os processos, já reduz bastante a carga de processos em cima dele e ele consegue desenvolver outras atividades. Você tem mais ou menos noção, assim, de cabeça? Quantos mil processos existem? O Sabiá, ele começou no ano passado, até a primeira parte que foi aprovada foi aposentadorias até um salário mínimo. Até ano passado, não foi o ano inteiro, né? Mas no período que foi aprovado e que ele já rodou no ano passado, no final do ano passado, foram em torno de 450 processos de aposentadoria que ele já analisou, de salário mínimo. Aí esse ano ele já começou analisando todos os processos de salário mínimo. E a partir de agora no meio do ano, ele já vai começar a analisar os de 2 salários mínimos. E vocês têm também um sistema lá, né? O TCM, que é o SAPFlix, Plataforma Interna de Aprendizado de Vídeos. Como é que isso funciona para que o telespectador possa entender? Bom, o SAPFlix, como que ele funciona? A gente criou uma plataforma, né, que foi ideia que partiu inclusive de uma auditora nossa, lá a Juliana, vendo uma demanda, porque o que acontece? Nós temos uma demanda grande e, às vezes, alguma área fica sobrecarregada. Então, a gente precisa que alguns auditores que fazem um tipo de processo também analisem outro. Só que, assim, ou chega um novo servidor, também tem essa questão, né? Chega novos servidores, algum servidor antigo que fazia um trabalho, às vezes tem que sair por algum problema de saúde e ninguém mais sabe fazer aquele trabalho dele. Não tem como ele ensinar, porque ele, né, não foi alguma coisa de urgência, às vezes. Então, o que funciona no SAPFlix? É como se fosse lá um canal de stream e lá vai ter vários vídeos.
Então, tipo assim, vai ter aqueles vídeos, não, olha, se você quer aprender como analisar um processo de aposentadoria, então aqui vai ter vários vídeos mostrando como funciona o sistema, como lançar no sistema, quais são os pontos de controle que você precisa analisar. Aí vai ter um outro sistema te mostrando como trabalhar, por exemplo, com a tramitação desses processos, outros vídeos. Assim, da mesma forma com subsídio, com análise de editais de concurso público, todas as áreas, a gente está formando esses vídeos de como analisar, olhar os sistemas, para que quando alguém ingressar ou quiser fazer outro tipo de processo, ele já tenha todo um material para conseguir realizar. Com menos pessoal, porque na verdade, né, o mundo está investindo em tecnologia, inteligência artificial e às vezes necessitando de menos gente, humano. O tribunal, a sua área, está então percorrendo esse caminho? Sim, eu acho que na verdade, no momento que a gente se encontra, não é nem a substituição ainda em si. Isso é lógico, reduz a carga de trabalho dos auditores e dos servidores. Mas assim, a verdade é que hoje, com a quantidade de servidores, eu acredito que a administração pública em geral ainda é assim. Tem muito menos servidor público do que o necessário para a demanda. Então, num primeiro momento, eu não diria nem que é redução do número de servidores, é conseguir... ampliar o trabalho. Ampliar o trabalho que é entregue para a população. Ampliar o alcance do trabalho, Exatamente. né? E vocês fazem uma análise também de contratação de pessoal pelos municípios. Sim. Como é que é feito isso? É efetivo, temporário, envolve tudo? Exato. Bom, nós fazemos a análise de todos os concursos públicos e todas as admissões que são efetivas, né? Se os efetivos, a gente faz a análise tanto dos editais de concurso público quanto o registro da admissão desse pessoal, que foi aprovado no concurso público. Isso são de todos. Até um pouco tempo atrás, a gente também fazia a análise e o registro de todos os editais de processos seletivos simplificados e também do registro do pessoal temporário que era admitido nas prefeituras e nas câmaras. Só que o volume desses processos aumentou consideravelmente e o número de servidores reduziu. Então, o que a Secretaria propôs e o Tribunal aceitou? A gente ainda recebe todos os processos seletivos simplificados e as contratações, né, para a gente ter lá o controle. Só que a gente agora passou a fazer uma análise... seletivo, o concurso, né? Porque o processo... Só para você explicar para o nosso O processo seletivo simplificado, como o próprio nome fala, ele é simplificado. Ele é para contratação temporária, não contratação de servidor efetivo. O concurso público, que é, sim, não deixa de ser um processo seletivo, mas é um processo seletivo bem mais complexo. Ele sim é para aquele servidor efetivo que vai permanecer lá no serviço público, né, depois da estabilidade. Então agora a gente está analisando o quê? A gente vai começar a analisar a política de contratação pública de pessoal. Então a gente vai abranger, esse ano a gente vai ser o primeiro ano, a gente vai analisar 37 municípios. Esses 37 municípios, eles não foram escolhidos de qualquer forma, né? A Secretaria de Inovações e Dados Estratégicos fez uma matriz de risco para a gente, aonde que pelo nível de grau e risco chegou nesses 37 municípios. Então, a gente vai iniciar com esses 37 municípios. E o que nós vamos analisar? A gente vai analisar como que anda essa política de contratação pública de pessoal. Nós vamos analisar a repetição de contratação de temporários. A gente vai verificar se essa contratação de temporário é realmente para uma vaga que é temporária, uma ausência de licença maternidade, licença saúde, ou se realmente está sendo para burlar um concurso público, né? Se aquela vaga que está sendo ocupada, na verdade, é uma vaga que realmente já está vaga. É alguém que aposentou, é alguém que pediu exoneração. Então, a gente também vai analisar a questão, às vezes, se a terceirização, o credenciamento também não está sendo usado para burlar o concurso público. Porque a gente não quer saber apenas da questão da precarização para o trabalhador, né? Mas também da melhor entrega para o cidadão lá na ponta, para a sociedade. Vamos começar com mais de 30 municípios e o tribunal vai ampliando ao longo do tempo Isso, aí cada o alcance. Ano a gente pretende ir realizando em mais municípios. O maior problema hoje que chega no tribunal, dá para ter noção se é contratação, se é concurso público, se é o temporário? O que dá, sim, para ter noção? Ou tudo igual, é normal, chega, resolve, tem problema num, como tem solução num, no outro? Mas a ideia sempre é concurso público, né? A Constituição Federal, ela trouxe, né, como premissa que o ingresso para o serviço público é o concurso público. Existem algumas exceções, mas como o próprio nome diz, é uma exceção, né?
Não, eu acredito que depende muito do município. Eu acho que cada município tem uma demanda diferente que vai chegar lá para nós. Mas aí tem alguns que vão ter mais dificuldade na parte de contratação, outros podem ter mais dificuldade em outras áreas, mas não... Muito bom. Nós conversamos aqui com David Castro Batista. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Aqui eu chamo mais ou menos assim como se fosse um quadro Descomplica a TCM. Né? A gente falar para as pessoas da forma mais clara possível onde é que está sendo investido o recurso do cidadão, lá na ponta, nas prefeituras, câmaras municipais, pagando os vereadores, os prefeitos, gestores, e quem controla, entre aspas, ou quem analisa é o tribunal. Então passa tudo pelo tribunal, né? Correto. E a gente vai continuar falando desta área tão importante que é atos de pessoal. Muito obrigado pela participação. Com certeza nós estaremos de volta aí fazendo esse acompanhamento do trabalho da Secretaria de Atos de Pessoal do TCM. Obrigado, Davi. Eu que agradeço. Muito bem, você acompanhou mais um espaço que a gente tem aqui da TV Câmara. A gente sempre agradece o pessoal aqui da TV Câmara Municipal, da TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, também que passa o nosso programa nas nossas redes sociais, para a gente mostrar para o cidadão qual é o trabalho do TCM. Recurso seu, dinheiro nosso, como está sendo aplicado, como está sendo fiscalizado, qual é o resultado que está dando para a sociedade. No próximo programa nós já começaremos a tratar também de um trabalho do TCM nos lixões, em vários municípios goianos, para cumprimento das leis, das normas. E a gente vai trazendo esses assuntos para você aqui no nosso programa TCM Notícias. Um abraço para você e até o próximo programa.